Bom, vamos agora ao momento 3. Então agora eu vou falar um pouco do tópico 2. Vou ler e reforçar algumas coisas da AD3. Então, nesta atividade você irá entrevistar um ou dois professores de filosofia. Lembrando, né, se não o professor a ser entrevistado, de preferência que não seja o mesmo que vocês estão acompanhando o estágio, ou então o que está acompanhando o estágio e um outro professor, tá? Também de filosofia. Se não houver um outro professor de filosofia, vejo se tem um de sociologia, ou de história, de artes plásticas, o de literatura, o de arte em geral. Então procure aí uma área afim, né? E adapte, evidentemente, as questões para focar a importância do ensino de filosofia. É o momento em que você terá um contato mais direto com o mundo da profissão. Esses professores vão dar para vocês fazer algum relato de experiência, dar alguma avaliação do exercício da profissão, das dificuldades, também daquilo que lhes agrada, né? O que fez ele vir a ser professor. Tá? Então, você vai ter um contato mais direto com o mundo da profissão, do exercício da docência, para o qual você está se preparando. E aí, esse é o enunciado geral, tá? Então tem também tem uma subdivisão, 2 tópicos, né? A e B. Inicialmente é interessante a apresentação de algumas informações sobre os professores, tá? Entrevistados. E aí, é claro, alguns dados que são importantes, né? A gente ter a idade, quanto tempo ele está trabalhando naquela profissão, qual a formação específica dele, né? Às vezes pode ter um professor de filosofia que, na realidade, ele dá aula de filosofia, mas a formação dele não é de filosofia. Há quanto tempo ele está trabalhando com filosofia, por que chegou a trabalhar com filosofia se ele não tem uma formação específica, se for este caso. Se for o caso dele já ter formação, então os níveis de titulação, a graduação, onde fez, se tiver mestrado onde fez, de repente, que tipo de abordagem ele focou, centrou quando fez sua dissertação, se tiver doutorado, a mesma coisa, indicando também as instituições onde ele tirou as suas respectivas titulações, né? Um tempo que está trabalhando com a disciplina filosofia, se já trabalhou com outra antes, daí o tempo total da sua docência, quantas turmas tem, qual a sua carga horária na filosofia, se tem carga horária em alguma outra disciplina. Então essas são informações importantes que a gente deve ter do entrevistado, informações que não devem faltar aí no seu relatório e nos seus tópicos de pergunta. Haverá outras, evidentes, né, que você vai fazer conforme algumas indicações lá no texto sobre o roteiro de entrevista. Tá? Em seguida, apresente cada uma das perguntas da entrevista e suas respectivas respostas. Né? No seu texto aí você vai apresentar esses dados iniciais, esses dados gerais sobre o professor, e depois, pergunta 1, transcreve pergunta, transcreve a resposta do professor, resposta do entrevistado, pergunta do entrevistador, resposta do entrevistado. Questão B, a parte B. Na questão A, você conheceu um pouco dos professores, tanto no aspecto pessoal e também na sua condição profissional. Agora, neste momento, você vai utilizar da sua capacidade de análise crítica e vai avaliar, entre aspas, aí, né, as respostas dos entrevistados, dadas nas entrevistas. Né? Você pode mostrar quais as opiniões dos professores
que se assemelham ao que você já estudou em algum momento. Esse algum momento pode ser tanto a sua bagagem lá do curso de bacharelado, quanto algumas coisas que você estudou aí sobre didática aí em outras unidades de aprendizagem desse curso de complementação, e também algumas coisas que estão nos textos disponibilizados na Mediateca sobre essa relação do ambiente educativo, as avaliações, formas de avaliações do ambiente avaliativo, como aquele SWOT, e outras discussões que alguns textos que foram disponibilizados na Mediateca para vocês lerem trazem sobre a relação no processo de ensino, as relações no processo de ensino-aprendizagem, ok? Sempre que vocês trazerem ideias desses outros locos, desses outros espaços textuais ou de experiências anteriores de vocês, deixe isso claro para quem vai ler o relatório. Para que uma pessoa que não seja aí o professor Carlos, ou o professor que está acompanhando o estágio de vocês, que depois vocês podem dar o relatório final para ele ler, se vocês tiverem aí uma boa relação e tal, que ele entenda o que está acontecendo, o que você está fazendo. Sempre lembrando, o texto, quando a gente escreve um relatório, tem uma característica do texto, predomina um texto descritivo, mas tem aí também elementos avaliativos que dão um certo grau de subjetividade. É aqui que a sua mão, na redação, na estrutura, a organização das ideias, vai aparecer mais. Não significa que no texto descritivo a sua mão também não apareça, mas ela tem um pouco mais de objetividade. Se eu tenho na minha frente uma parede branca, não há como esse critério não aparecer na descrição. É uma parede branca, com tantos metros de altura e tal, localizada em tal espaço e etc. Então, outros fazendo um relatório de observação, vocês vão ter que dar conta também de que aquilo é uma parede branca, num determinado espaço, com determinadas medidas. Esse é o aspecto objetivo. Agora, qual o significado dessa parede branca e tal? Aí já vem um grau de subjetividade. É a parte que você vai fazer a avaliação. Aí isso não depende só, exclusivamente da parede, embora parta de elementos que estão ali na parede. Ok? Pode parecer aí uma analogia meio esdrúxula, mas é mais ou menos isso. Então, você vai pegar isso e vai ver o que se assemelha com o que você já visualizou. Você pode conseguir visualizar, por exemplo, o professor pode até deixar isso bem claro e você comparar isso com a prática que você está vendo na sala, se for o caso da entrevista com o professor que você está fazendo o estágio, ou mesmo alguma outra pergunta que o professor faça um relato de situação de sala de aula. Então você pode identificar se de repente ele diz, eu sigo uma determinada perspectiva pedagógica. Bom, aquele relato condiz com a perspectiva pedagógica que ele diz que segue. Então é isso. Eu lembro de uma época que eu li uma reportagem na Folha de São Paulo, que o repórter fazia uma avaliação das respostas de uma série de entrevistas que tinham sido feitas com os professores da rede pública de São Paulo. E uma das perguntas no questionário, na realidade, era que tendência eles seguiam. Então, 80% dos professores responderam que eram construtivistas. Mas tinha outras perguntas, evidentes, sobre o dia a dia, como ele tratava certas situações, etc. E o cara, ao avaliar, identificou que
Desses 80%, a maioria, avaliando as outras respostas que eles deram, não se encaixavam dentro da perspectiva construtivista. Eles se encaixavam dentro de tendências mais tradicionalistas, mais tradicionais. Não, tendência tradicional, como a gente costuma chamar lá nos rótulos de caracterização das diferentes perspectivas pedagógicas. Então, um pouco isso vocês podem fazer aí, avaliar e comparar com com a bagagem que você já tem. Então, você pode relacionar essas opiniões, repetindo, né, com as ideias dos autores já estudados, pode também identificar quais são as opiniões dos professores que são diferentes das teorias que você estudou, etc. Vale ressaltar que não se deve julgar as opiniões ou ações dos professores como certas ou erradas, mas sim relacioná-las com as teorias estudadas ou conhecidas. Aqui, um cuidado na avaliação, né, para não criar ruído aí com uma relação com alguém que você vai precisar para a próxima etapa. Como eu disse num vídeo anterior, é interessante que vocês continuem na próxima etapa, que é a etapa que vocês vão dar aula com o professor que está acompanhando vocês agora, que vocês estão fazendo a observação das aulas dele, né? Até porque, com a experiência desses professores, vocês podem ter um bom aporte para fazer as intervenções de vocês. E também ter um bom diálogo para escolher as temáticas, as estratégias de intervenção e etc. Ok? Bom, gente, eu vou reforçar a ideia de que é importante que vocês cuidem com o texto, da forma como ele deve ser apresentado, para inclusive ganhar tempo, na medida em que boa parte, diga-se de passagem, do que vocês estão escrevendo aqui para essas duas atividades, vocês vão aproveitar no relatório final. Como vocês podem ver mesmo ao ler lá o roteiro geral do relatório final, que tem algumas partes que indicam, aqui você vai utilizar o que você fez na AD2, aqui na AD3. Evidente, o relatório final tem mais coisas, né? E você pode dar até um trato maior. Mas se você já dá uma boa encaminhada nessas duas atividades, você já tem uma porcentagem que você não precisa gastar tanto tempo lá na frente para fazer o relatório. Ok? Sempre, nunca esqueçam de quando utilizarem determinadas fontes, marcar bem para um leitor. O leitor não deve ser visto apenas como o leitor professor Carlos Euclides, somente. Para finalizar, eu ia apresentar duas dicas, né, de leitura. Tem essa coleção aqui da Vozes, né, sobre ensino de filosofia, o volume 6, a filosofia no ensino médio. Na realidade, a coleção começa com as discussões sobre filosofia para criança, é o primeiro volume. Esses textos são organizados pelo Walter Osmar Cohen, o volume 1 pelo Walter Osmar Cohen e a Ana Miriam Venches, e o volume 2 por Silvio Galo e o Walter Omar Cohen. O Galo, inclusive, tem uma série de vídeos, esses dois até tem uma série de vídeos interessantes aí no YouTube sobre o ensino de filosofia. Ok, gente? Eu vou deixar o PowerPoint que eu tinha preparado para essa aula lá na Mediateca. Vocês podem rever aí a capa do livro com as informações. Até mais, então. Espero que essas orientações aqui ajudem no preparo das próximas atividades.